ali no verso 32 de Lucas. 32 de Lucas. Vai dizer assim: 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte. Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Ele então disse a Jesus: lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Amém. Bom, muito bem. Nós temos vários personagens ao redor da cruz. E aqui nós temos 2 personagens. Alguns dos evangelhos vão dizer ladrões, outros vão chamar eles de criminosos. Tudo indica que eles eram criminosos, ladrões, e faziam parte ali dos revolucionários que lutavam contra a opressão de Roma. Então, imagina que aquele contexto ali muito conturbado. Se você não assistiu, eu coloquei uma dica de filme lá no grupo. Se você não assistiu ainda, assista. É um filme muito legal, ele é como se fosse a sequência da Paixão de Cristo. E conta ali, é muito legal para você ver o contexto, o que estava acontecendo por trás ali do episódio da cruz. Então é muito legal, eu recomendo que você assista. Então, Roma estava com medo de que surgisse um líder, que esse Messias fosse montar um exército poderoso. Então Roma estava ali quase estourando. Os sacerdotes queriam a crucificação desse Messias, porque eles não viam em Jesus o rei. Eles achavam Jesus um enganador, um zombador. Então estava uma confusão ali. Então muitos estavam se rebelando, muitos estavam se rebelando contra Roma, e para isso uma das coisas que eles faziam eram crimes, para fazer com que o império entrasse em colapso. Essa era uma das artimanhas. Eles não tinham muitas armas, entendeu? Eles eram um grupo de rebeldes ali. Então, o que nós vemos é uma confusão ali. Então muitos eram presos. Barrabás, que foi solto no lugar de Jesus, era considerado um dos líderes dessa rebelião. Ele também, por isso que o povo tinha mais um motivo para querer que Barrabás fosse solto. Eles viam em Barrabás um líder do exército, um líder que ia lutar, que já lutava contra Roma, que era o império que oprimia ali os judeus. Muito bem, mas quando nós olhamos para os ladrões, nós temos diferentes histórias e diferentes atitudes, diferentes comportamentos. Eu não sei se você já está olhando o slide, mas nós temos ali o primeiro ladrão. O primeiro ladrão, ao mesmo tempo que ele é um
um criminoso, um ladrão que foi condenado, que está ali crucificado, ele está ali representando também um pecado. Um pecado fica evidente ali na vida dele, que é o roubo. E se você for analisar todos os personagens que estão ao redor da cruz, nós não vamos ter tempo para ver todos, mas assim como nós vimos em Judas, assim como nós vimos em Pedro, a cruz ela deixa em evidência os nossos pecados. O contraste da cruz com a nossa vida clareia, mostra ali o quanto nós somos pecadores. E ao contraste da cruz nós vemos ali o primeiro ladrão e a atitude desse ladrão. Nós vemos uma atitude típica de um ladrão, de quem furta, de quem rouba. Nós vemos nele um cara abusado, um cara de tão abusado que ele blasfema contra Jesus. Ele vai e zomba de Jesus. Ué, tu não é o rei? Não tem uma plaquinha em cima? Você não tem uma coroa de espinhos aí na sua cabeça? Você não é o rei? Uma outra atitude que nós vemos nele e também nós vemos também nos criminosos, são pessoas tomadas pela raiva, sempre tentando culpar mais alguém pelos seus problemas. Eles nunca são responsáveis pelos seus problemas, pelos seus crimes, pelos seus pecados. Nós vemos nele um egoísmo. Ele fala ali no verso 39, salve a si mesmo e a nós também. Ele não estava preocupado com Jesus, ele estava preocupado com ele mesmo. Ele estava preocupado em salvar a si mesmo, salvar a própria pele. Então nós vemos ali um egoísmo muito grande na vida desse primeiro ladrão. Outra coisa que nós temos visto em cada personagem, e nós como pecadores, nós temos esse pensamento e esse comportamento, essa atitude muitas vezes, aquela questão, aquela tentativa de racionalizar o próprio pecado, de justificar o nosso crime, a nossa ofensa para com Deus. Com certeza ali ele iria justificar esse crime, esse roubo, como um favor que ele estava fazendo ao povo. Isso que eu estou fazendo não é em vão. Tem um fim, lutar contra a opressão. E lembrando mais uma vez, eu quero que você reflita muito nisso, sempre você reflita nisso. Não caia na armadilha de sempre racionalizar, tentar justificar o seu pecado contra Deus. Não caia nessa armadilha. Mas o foco aqui hoje não é o primeiro ladrão. Eu só quis destacar algumas questões do primeiro ladrão, porque o foco aqui é no segundo ladrão. E não porque ele é o centro da história, ele é o centro do evangelho. Mas o pouco tempo de conversão que nós vemos nesse ladrão, a sua vida está apontando para Jesus. O pouco tempo de crente, o pouco tempo de convertido, nas poucas palavras, eu acho que no máximo 3 versículos aqui, ou 2 versículos, nós vamos ver ele dialogando. Em todo momento, ele está apontando para Jesus. Eu amo quando encontro na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o texto bíblico apontando para Jesus. Isso é sensacional. Em todo tempo, o texto bíblico aponta para Jesus. A história que mais me fascina é quando o povo está lá no deserto, reclamando, incomodando Moisés, incomodando Deus. E aí Deus manda um monte de serpente no meio do povo. E as serpentes começam a morder, começam a... Eu ia falar picar, né? Mas acho que serpente morde, né? Não sei. Morde ou pica? Sei lá. Vocês entenderam? Entenderam?
começa a morder o povo, e o povo começa a adoecer, e o povo começa a morrer. O povo vê a desgraça que está acontecendo, o povo vê o caos instaurado ali, ficam desesperados e vão lá para Moisés: Moisés, socorro, conversa com Deus. Conversa com Deus, está todo mundo morrendo. Ó, a gente está arrependido. Por favor. Aí vai lá de Moisés interceder pelo povo. Lá vai Moisés conversar com Deus, pedindo misericórdia para o povo. E aí Deus fala o seguinte: Moisés, constrói uma serpente de bronze e coloca no alto de uma estaca, e todo aquele que for mordido, for picado pela serpente e começar a ficar doente, aquele que olhar para a serpente ficará curado. Eu acho sensacional essa história. E acontece isso. As pessoas iam sendo mordidas pelas serpentes, mas quando eles direcionavam os olhos, o olhar para aquela serpente de bronze que estava no alto, eles iam sendo curados. Lá aconteceu dessa maneira, mas essa história ela está apontando para quem? Para Jesus. Todo aquele que olhar para a cruz, crer no sacrifício da cruz, viverá. Ele morreu, ele foi torturado, ele foi massacrado ali na cruz. As suas feridas, o seu sangue foi derramado para que hoje nós possamos, cantar, porque ele vive, que ele vivo está. E nós também. Nós somos herdeiros desse sacrifício na cruz de Jesus. E a vida, esse pequeno espaço de tempo que nós vemos na vida do segundo ladrão, aponta para Jesus. Olha só as evidências de um arrependimento sincero que nós vemos na vida desse segundo ladrão. No verso 40, porém o outro malfeitor o repreendeu. Ele repreende o seu companheiro, o seu parceiro de crime. Ali no verso 40 ele vai dizer: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte. Ele toma o partido de Jesus e já nessa fala ele já se diferencia. Não, eu temo a Deus. Eu não sou como o outro ali. E ainda repreende: cara, você está zombando. Você não teme a Deus. Ele já se coloca num lugar de humildade. Ele não é uma pessoa arrogante como o outro. Você vê ali um comportamento, uma mudança de atitude totalmente diferente. No verso 40 nós vemos ali um começo de alguém que está temendo a Deus. Nós vemos ali no verso 40 a fala de alguém que enxergou o seu pecado e, acima de tudo, viu que o seu pecado, o seu crime, primeiramente, não era contra aquelas pessoas, contra o seu próximo ou contra ele mesmo. Ele viu que a quem ele deveria dar explicações, a quem ele deveria pedir perdão, era Jesus. Quando nós tememos a Deus, nós sabemos que o que nós fazemos de errado, o nosso pecado, ele ofende primeiramente a Deus. E se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver alguns exemplos. Nós vemos lá em Lucas 15, 21, a história do filho pródigo. E o filho pródigo, quando ele cai em si, quando ele tem a noção do que ele fez, e bate nele ali, ele começa já a ter um arrependimento. A fala dele é como: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Quando nós tememos a Deus, nós sabemos quem Deus é. E nós sabemos o quanto nós ofendemos esse Deus.
Nós lembramos de Davi. Davi, ele não só coloca Deus como prioridade no seu perdão, mas como exclusivo. Lá em Salmos, um salmo de arrependimento, ele vai declarar: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Nós vemos aqui na vida desse ladrão o começo de uma regeneração, de uma vida impactada pela cruz e sendo transformada pela cruz. Você pode estar pensando assim, mas sério, que um cara na beira da morte, alguns vão até dizer assim, né? Será que é justo um cara crer em Jesus na beira da morte? Ele não vai ter tempo de testemunhar ou de ter uma vida de transformação, uma vida onde as questões morais ele vai ter uma preocupação, vai ter uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Mas eu quero que você entenda, que você veja que a atitude desse ladrão, nessas poucas palavras, nesses poucos versículos, e na convicção que nós vemos, ele dá testemunho, digamos assim, maior do que muita pessoa que se diz crente está há anos dentro da igreja. Mas olha, dá show. E para Deus não interessa se foi no fim, se foi no começo, se foi no meio. O que interessa para Jesus é o crer, é o arrependimento sincero, é a convicção. Isso nós vemos na vida desse segundo ladrão. Ali no verso 41, ele admite o próprio crime. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Ele não alega inocência, ele não culpa as circunstâncias. Eu pequei, eu roubei por causa desse contexto que nós estamos vivendo aqui. Eu fui levado pela multidão, eu fui levado pelos outros. Não. Ele não fica inventando desculpa, tentando racionalizar o seu pecado. Ele se declara culpado. Ele aceita a sua punição. Ele não está tentando se safar aqui. Não, ele aceitou. Ele sabe o que ele fez. Ele sabe que Deus odeia o pecado, que Deus odeia a sua prática, a sua conduta. O que ele fez, ele sabe disso. E ele está ali, com o coração aberto, reconhecendo a sua culpa, reconhecendo o seu pecado, aceitando a sua punição. Isso é interessante. Qual foi a última vez? Será que nós temos a prática de, nas nossas orações, reconhecermos os nossos pecados e a nossa culpa? Quando nós oramos, nós estamos lá dispostos a pedir alguma coisa para Deus sempre? Deus me dá isso. Deus, parece que às vezes a gente trata Deus como um gênio da lâmpada. E fica só pedindo. Nós temos aberto os nossos corações, reconhecendo nossos pecados e a nossa culpa. Qual foi a última vez que você fez isso? Você tem o costume de fazer isso? A prática de todos os dias, se colocar na presença de Deus. Você sabe por que os crentes, um dos motivos de nós, crentes, religiosos, sermos motivo de vergonha, infelizmente nós não estamos apontando para Cristo da maneira que nós deveríamos? Um dos motivos é que nós estamos mais preocupados em ver o pecado dos outros
apontar dedo para os outros e não temos olhado para o nosso coração e para a nossa vida. É uma vergonha falar isso, mas era para ser uma coisa muito comum, muito de igreja, o fato de nós confessarmos os nossos pecados uns para com os outros. Isso é bíblico. Tiago vai falar a respeito disso, e é um dos passos, digamos assim, faz parte para você ser curado, você ser liberto do seu pecado. Eu confessar, eu compartilhar. Mas ninguém tem coragem de fazer isso, porque sabe que vai ser condenado e vai ser julgado. Eu falei isso já no Sermão do Monte, de novo, vou falar. Quando acontece alguma coisa, um pecado de alguém, de algum crente, se ele for famoso, coitado dele. Ele vai ser trucidado na internet. Agora você não vê ninguém indo para a internet e apontando o próprio pecado, reconhecendo o próprio pecado. Não. Agora, quando é para apontar o pecado dos outros, nossa, é todo mundo catando pedrinha. Isso é bíblico. Se nós nos preocupássemos mais com o jeito que está o nosso coração, o jeito que está a nossa vida, com certeza nós teríamos uma vida mais próxima de Deus. A gente tem que parar de pedir as coisas, começar a abrir o nosso coração, conversar com Deus, assumir a culpa, confessar com os nossos lábios. Deus sabe o que você faz e o que você fez, mas Ele quer ouvir. Ele quer que você confesse com os seus próprios lábios. Pai, Deus, me perdoa, porque eu sou um pecador. Nosso amigo Tom, que tem nos acompanhado nessa série, ele vai dizer assim: podemos ter certeza do arrependimento desse homem, porque ele mostrava a única prova confiável, a disposição de aceitar as consequências dos seus erros. Ele não estava tentando se livrar. Ele assumiu a consequência. Ele sabia que era justo ele pagar pelo que fez. E às vezes nós queremos escapar do nosso pecado, tentar justificar, tentar enganar Deus. Sempre quando eu me pego tentando justificar um erro, um pecado, chega um momento em que eu fico envergonhado. Eu acho que deve ser a mesma sensação de Jonas, que tentou enganar Deus e fugir para o mar. Para mim, eu acho como Jonas, eu me sinto um idiota. E eu acho que Jonas também sentiu, né? Fugiu para o mar sabendo que Deus era o Criador de todas as coisas. Ele reconhece que Jesus é inocente. Lá no verso 41, ele vai falar: mas esse homem não fez mal nenhum. Todo mundo estava insultando, os chefes dos sacerdotes, a multidão arrastou Jesus para o Calvário, os seus amigos o abandonaram, o exército ali zombando dele também, os guardiões ali zombando, todo mundo zombando, todo mundo ridicularizando, de alguma maneira ofendendo a Jesus Cristo. E esse homem, ele vai ao encontro de todos. Ele ousa ir contra o julgamento de todos. E ele declara que Jesus não fez mal nenhum. Cara, eu mereço o que está acontecendo aqui. Eu mereço. Agora, esse homem aqui, ele é um inocente. Ele vê a santidade de Jesus. Ele começa a ver aqui a divindade de Jesus. No filme que eu falei para vocês, não é um filme para você se emocionar. Apesar que eu fiquei bem emocionado em algumas partes. Um dos relatos dos evangelhos vai contar que um dos
dos centuriões, um daqueles romanos que estavam ao redor da cruz, ele foi impactado pela cruz. De uma maneira muito sutil, o filme conta. Claro que no filme há uma parte ali criativa, né? Uma parte... Mas é muito interessante, é muito legal ver a ação, o sentimento desse centurião que é representado no filme. Ele está vendo tudo acontecer ali. E a cruz ali na frente. E ele é impactado pela cruz. Esse cara é inocente. Esse cara não fez nada. Impressionante. E esse ladrão, o segundo ladrão, ele nos mostra isso. O Tom vai dizer também que em uma constatação surpreendente, o criminoso parece entender o que ninguém mais ainda sabia. Esse homem está morrendo pelos outros. Ele está morrendo por mim. Um cara ali do lado da cruz, um cara que já não tinha esperança nenhuma para a vida. Estava a caminho da morte. Ele vê a inocência de Jesus, ele declara com a sua boca, ele declara com o seu coração. E ele vê ali que se esse cara é inocente, então ele não está morrendo pelo que ele fez. Ele está morrendo pelo que nós fizemos. Ele está morrendo pelo que eu fiz. Ele se inclina na direção de Jesus e faz o que nós podemos dizer, né, uma oração inspirada. Imagina a cena. Os filmes nos ajudam, né, a descrever a cena, mas usa a sua imaginação. Esse cara tá numa cruz. Ele não está no sofá de casa, ele não está ali embaixo na cruz, ele está numa cruz também. Ele foi pregado da mesma forma que Jesus foi pregado. Ele foi açoitado. Ele está ali, agonizando. No último suspiro aqui, ele se inclina para Jesus e diz, né, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Ele vê o que ninguém ali estava vendo. Ele é o primeiro, podemos dizer, porque quando nós vemos os evangelhos e a narração aqui desse episódio da cruz, nós vemos os discípulos ainda tentando entender o que estava acontecendo. Eu creio que os discípulos só caiu a ficha da crucificação quando eles viram a cruz. E alguns só caiu a ficha quando Jesus ressuscitou. Porque até ali eles estavam confusos. Aquela questão dos sentimentos, né? Nossa, o nosso amigo, o nosso líder está ali, estirado numa cruz. O que nós estamos fazendo? Deveria ser uma mistura de sentimentos. Esse ladrão estava ao lado de Jesus, morrendo, sangrando, sofrendo. Ele se inclina para Jesus e diz, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Ele chama Jesus de Senhor. Isso aqui é muito profundo, porque a forma Senhor, nós vamos ver as versões mais antigas, dependendo da versão que você tiver, e a tradução não vai dizer Jesus como eu coloquei ali em cima. Vai trazer ele, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Algumas traduções, para você entender melhor, coloca Jesus. Mas a palavra Senhor é muito forte, porque Senhor era a forma com que os discípulos chamavam Jesus. E era a forma com que os líderes romanos eram chamados, porque significava divindade. Era uma forma com que eles chamavam os seus deuses. Quando esse ladrão, quando esse criminoso chama Jesus de Senhor, ele está chamando aqui, ele está reconhecendo que Jesus é um rei. Ele está reconhecendo que Jesus é Deus. É forte o que ele está declarando. Ele está mostrando aqui que ele está enxergando aquilo que os outros ainda não compreenderam. Ele está enxergando lá na frente.
Ele orou para que Jesus se lembrasse dele quando fosse para o lugar no qual certamente seria rei. Que era rei. Ali Jesus estava sendo zombado. Ah, você é rei mesmo. Ah, você é rei. Ei, rei, faz alguma coisa, rei. Ele não. Ele afirma. Ele está enxergando que ele vê o que os olhos humanos não veem. Mas um olho e um corpo regenerado por Jesus enxerga. É isso que ele está mostrando. Nunca aconteceu comigo, espero que nunca aconteça, espero que nunca tenha acontecido com os irmãos, mas eu quase me afoguei, mas não cheguei a me afogar. Mas relatos de pessoas que já se afogaram, foram salvos de um afogamento, relatam que a vida passa na sua mente. É como se fosse um resumo de tudo que eles fizeram, de tudo que eles viveram. Então é algo que costuma acontecer com quem se afoga. Teve uma vez que eu, por causa de uma imprudência minha, eu fiquei muito perto também de partir, de encontrar Jesus. Mas muito perto mesmo. E eu não sofri afogamento, foi de outra forma, estava escalando uma rocha lá. E eu lembro que também, em segundos, eu tive um replay da minha vida toda. E fiz inúmeras promessas para Jesus. Mas olha, deu tempo, eu não sei como, porque foi questões de segundos. A minha vida passou pelos meus olhos, pela minha mente, tudo que eu fiz de errado, a situação que eu estava... E os pecados vêm, né? E a gente começa a pensar, né? Pá, tô nessa porque eu fiz aquilo, né? A mente é... E eu fiz as minhas promessas lá e tal. Quando eu saí dali, não cumpri as promessas. Mas isso aí é papo para uma outra oportunidade. Mas o interessante é que com o ladrão aqui, nós não vemos a sua vida, o seu passado passando nos seus olhos, passando na sua mente. Algo melhor acontece. Ele vê o seu futuro com Jesus. E não importava qual era o seu futuro. Ele não estava colocando uma condição ali que nem eu lá na pedra coloquei. Jesus, se você me tirar daqui, eu vou fazer isso, isso, isso. Não. Ele estava declarando amor a Jesus. Estava sendo fiel a Jesus, não importando as consequências. Estava passando pelo seu olhar, pela sua mente, não o seu passado. Porque quando a cruz impacta a nossa vida, nós nascemos de novo. O passado já não importa. E o nosso olhar tem que estar na cruz. O nosso olhar tem que estar no futuro. Eu acho... Tomara que você não pense assim, eu já pensei assim, e já vou dizer para você, você tem que parar de pensar assim. Quando alguém fala assim, Jesus está voltando, aí alguém diz, não, ainda não, calma. Eu falava muito isso quando eu não tinha casado ainda. Nossa, eu falei direto isso. Mas, gente, se você foi impactado pela cruz, se você nasceu de novo, você tem que estar com o seu olhar fixo na cruz, desejando o futuro, desejando a volta de Jesus. Amém? Amém. Qual foi o impacto na cruz? Qual é o impacto da cruz na vida desse ladrão, desse nascido de novo? Você pode estar desesperado, você pode estar aflito, sem esperanças, a caminho da morte, mas Jesus está dizendo: existe esperança para o pecador arrependido. Amém. Imagina esse camarada, antes, ele carregou a cruz também.
Ele estava indo na direção da morte. Era o fim. Ele foi condenado, foi preso, foi espancado. Ele tinha alguma esperança? Esperança nenhuma. Esperança zero. Ele já tinha um fim marcado. Os romanos já tinham planejado o seu destino. Já tinham escolhido a forma com que ele iria morrer. E ele estava ali caminhando. De repente, esse camarada se encontra com a cruz de Jesus. Mais ainda, ele tem o privilégio de estar ao lado de Jesus. A luz, a cruz de Jesus, o Evangelho de Jesus traz luz às nossas vidas. Muda a nossa história, muda o nosso destino. A cruz de Jesus nos dá um novo começo, uma nova vida. Esse cara foi impactado pela cruz, foi transformado pela cruz. Você pode estar vivendo de uma maneira aflita, uma maneira sem esperança. Você pode estar pensando aí nos seus problemas, na situação da tua vida. Você deve estar pensando assim, já era para mim. Não tem mais jeito, a minha vida não tem jeito. Não tem jeito para quem não olha para a cruz. Jesus está falando com você hoje. Jesus pode estar já há um bom tempo falando com você. Assim como Jesus disse, hoje você estará comigo. Não amanhã, não daqui a um tempo. Lembre-se, a eternidade começa no momento em que a cruz impacta a nossa vida. Uma coisa muito legal de Jesus, em toda a vida de Jesus, ele mostra um interesse pelo indivíduo. Você pode ler os evangelhos. Eu recomendo você sempre, para quem está começando a ler a Bíblia, eu sempre recomendo, vá ler Jesus, vá ler os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Ah, mas eles falam a mesma coisa. Não, cada um tem um olhar. Lê igual. Você vai ficar triste quando terminar, você vai querer ler de novo. É sensacional a forma com que Jesus vivia, a forma com que Jesus ensinava. Jesus ele tem momentos em que ele fala para a multidão, mas ele tem momentos que ele fala com o indivíduo. Ele tem encontros com pessoas. Ele está lá com a mulher samaritana na beira de um poço. Ele se encontra com Nicodemos. Semana passada nós falamos de Judas, no primeiro Pedro. Ele chama Pedro, sabendo que Pedro estava sofrendo com a negação, o fato de ter negado. E ele chama Pedro para uma conversa particular, olho no olho. Ele está ali sendo crucificado, sofrendo, mas ele atende a oração de um indivíduo, de um pecador que está ali, morrendo ali ao lado. Jesus, ele fala com a sua igreja, ele fala com a multidão, mas ele também tem um interesse por falar exclusivamente conosco. Ele mostrou interesse no ladrão e ele pode estar falando com você. Pode estar falando particularmente com você. A cruz pode estar aí, sendo apresentada a você. Qual a resposta que você quer dar para Jesus? Qual é a resposta que você deve dar a Jesus? Aconteceram 3 mortes naquele dia, no lugar da caveira. Um morreu pelo pecado, esse foi Jesus. Um morreu em pecado, esse foi o ladrão que insultou Jesus e não demonstrou consciência do mal que tinha feito. Um morreu para o pecado e, embora não tivesse mais nenhum dia, ou mês, ou ano para viver na terra,
viveu a vida perfeita com Cristo por toda a eternidade. Amém. Paulo fala, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Se a cruz tem impactado a sua vida, Jesus está querendo viver uma vida contigo, aonde até na morte será um lucro, porque Ele estará conosco. Que você possa refletir nisso, que você possa prestar muita atenção no que Jesus tem falado ao seu coração. Não saia daqui hoje sem dar uma resposta para Jesus. Não saia daqui hoje sem começar uma nova vida com Jesus. A minha oração hoje é que você saia daqui impactado pela cruz. Que você saia daqui transformado pela cruz. O Tom ele traz uma história muito legal. Interessante, gente, que a cruz ela impactou pessoas na Bíblia, impactou o ladrão, e ela impactou milhares de pessoas e a cada ano tem impactado. Quantas pessoas têm nascido de novo frutos da cruz? Ele conta uma história de um japonês chamado Tokishi Ishii. Eu acredito que seja assim. E esse camarada ele foi preso, ele foi condenado à morte, ele foi condenado à forca. E duas cristãs foram evangelizar ele na prisão. E esse cara, ele tinha assassinado criança, ele tinha assassinado homem, mulher. Ele era visto como um tigre de maldade. Era um cara terrível. E as canadenses contam que elas estavam na prisão e começaram a conversar com ele. Em todo momento que elas estiveram ali, conversando com ele, ele só encarava elas. Não dava reação nenhuma. E elas falaram assim, bom, fizemos a nossa parte. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar uma Bíblia com ele. Deixaram uma Bíblia com o Tokishi. Na esperança, né? Bom, vá que ele lê. E esse cara estava que nem o ladrão lá. Estava na fila para ser decapitado, ser enforcado. Eu até deixei aqui escrito, porque é tão bonito a forma que está escrito aqui. Presta atenção no relato. Esse camarada começou a ler e não conseguia parar. Lia sem parar. Chegando finalmente na história da crucificação, foram as palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foram essas palavras que o quebrantaram. Eu parei, ele disse. Fui apunhalado no coração, como que por um prego de 13 centímetros. Devo chamar isso de amor de Cristo? Devo chamar de compaixão? Não sei que nome dar, eu só sei que acreditei, e a dureza do seu coração foi transformada. Mais tarde, quando o carcereiro veio levar um homem condenado para o cadafalso, a forca, não encontrou um bruto endurecido e carrancudo como esperava, mas um homem sorridente e radiante, pois Ishii, o assassino, nascera de novo. Mais um cara foi impactado pela cruz. A minha oração hoje, eu já termino aqui, minha oração hoje, meu irmão, minha irmã, é que o seu coração seja apunhalado pela cruz de Jesus. Que você saia daqui hoje totalmente apunhalado pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus gere em você arrependimento, que você confesse a Jesus Cristo como seu único fiel Salvador e que a sua vida possa ser transformada, que você possa ter uma nova vida, que você possa nascer de novo. Como é que pode, né? Um cara que vai para a morte,
com um sorriso radiante no rosto. O cara que nasceu de novo. E ele não via mais o seu passado. Ele via a eternidade junto com Jesus. Amém? Amém.